Bem-vindos a uma exploração profunda e preocupante sobre as enchentes, um fenômeno natural que pode trazer devastação e caos. Vamos desvendar alguns segredos por trás dessas poderosas manifestações da natureza. Você já parou para pensar como a simples chuva pode transformar um rio Pacífico em uma fúria incontrolável? Quando chove intensamente em uma determinada região, a água se acumula e começa a correr para os rios e córregos próximos. Esse aumento repentino no volume de água faz com que o nível do rio suba rapidamente, transbordando de suas margens e inundando áreas próximas. O Brasil, um país rico em recursos naturais, também tem uma história marcante de grandes enchentes. Das margens do rio Amazonas às planícies alagadas do Pantanal, as enchentes são um evento regular em muitas regiões do país. As maiores enchentes do Brasil geralmente ocorrem durante a estação chuvosa, quando as chuvas intensas, combinadas com o relevo montanhoso, podem causar inundações catastróficas. O processo por trás de uma enchente é uma dança complexa entre os elementos da natureza, onde cada fator desempenha um papel crucial no desencadeamento desse evento catastrófico. Imagine uma tempestade intensa e contínua, despejando uma quantidade enorme de água sobre uma determinada área. O solo, inicialmente sedento pela chuva, começa a ficar saturado, incapaz de absorver mais líquido. Como uma esponja que atinge seu limite de absorção, o solo se torna impermeável, deixando a água sem ter para onde ir. Então entra em cena a topografia da região. Se o terreno é montanhoso ou inclinado, a água da chuva corre rapidamente para os vales e planícies, formando pequenos riachos que se transformam em rios caudalosos. Esses rios, agora inchados com a água da chuva, começam a transbordar de suas margens, inundando áreas próximas e provocando o que conhecemos como enchentes. O tipo de solo também desempenha um papel importante nesse processo. Solos mais compactos e argilosos tendem a absorver menos água do que solos arenosos e permeáveis. Portanto, em áreas com solo argiloso, a água da chuva pode se acumular na superfície, criando poças e alagamentos mais facilmente. É uma combinação complexa de elementos naturais que se unem para criar as enchentes. Um fenômeno que, apesar de ser uma parte natural do ciclo da água, pode ter consequências devastadoras para as comunidades afetadas. As consequências das enchentes para as comunidades afetadas são verdadeiramente devastadoras, deixando um rastro de destruição e impactando milhões de vidas de maneiras profundas e duradouras. Primeiramente, as enchentes causam danos materiais significativos, destruindo casas, escolas, empresas e infraestrutura vital, como estradas e pontes. Móveis, eletrodomésticos, documentos importantes e lembranças preciosas são perdidos para as águas, deixando muitas famílias sem ter para onde ir e sem meios para reconstruir suas vidas. Além dos danos materiais, as enchentes também têm um enorme impacto na saúde física e emocional das pessoas afetadas. O contato com águas contaminadas pode levar a surtos de doenças transmitidas pela água, como cólera, leptospirose e hepatite A. As condições insalubres nos abrigos temporários, muitas vezes superlotados e sem saneamento adequado, podem facilitar a propagação de doenças infecciosas e colocar em risco a saúde de crianças, idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes. Além disso, as enchentes podem causar traumas emocionais profundos, especialmente entre aqueles que perderam entes queridos, casas e meios de subsistência. O estresse, a ansiedade e a depressão são comuns entre as vítimas de enchentes, que enfrentam não apenas a perda material, mas também a incerteza do futuro e a luta para se reerguer. Economicamente, as enchentes representam um golpe devastador para as comunidades afetadas, prejudicando a produção agrícola, o comércio local e o turismo. Os prejuízos financeiros são enormes, levando anos e às vezes décadas para serem totalmente recuperados. Empresas fecham, empregos são perdidos e a economia local entra em declínio, criando um ciclo de pobreza e desesperança que pode persistir por gerações. A ideia de que a água vai simplesmente baixar com o tempo, após uma grande enchente, é uma concepção equivocada, que pode levar a uma subestimação dos perigos e impactos desse desastre natural. Em muitas situações, especialmente quando as enchentes atingem proporções catastróficas, a água pode permanecer estagnada por um período significativo de tempo,
prolongando ainda mais os danos e o sofrimento das comunidades afetadas. Essa água estagnada pode criar verdadeiros lagos temporários em áreas que costumavam ser ruas, campos ou até mesmo bairros inteiros, transformando paisagens familiares em cenários de desolação e desespero. A permanência da água estagnada traz consigo uma série de consequências adversas. Além dos danos materiais contínuos a estruturas e propriedades, como casas e empresas, a água parada se torna um terreno fértil para a proliferação de doenças e pragas. Mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e malária prosperam em ambientes aquáticos estagnados, representando uma ameaça adicional à saúde pública. Além disso, a água estagnada pode contaminar fontes de água potável, tornando-as inseguras para consumo humano e aumentando o risco de surtos de doenças transmitidas pela água. Isso coloca um fardo adicional sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados, que precisam lidar não apenas com os feridos e doentes causados pela enchente, mas também com o aumento de casos de doenças relacionadas à água. Somente quando as chuvas diminuem e o sistema de drenagem natural começa a funcionar novamente é que a água começa a recuar. Mas mesmo assim, o processo de recuperação pode ser longo e difícil, com comunidades inteiras enfrentando desafios enormes para reconstruir suas vidas e se recuperar dos danos causados pela enchente. É crucial reconhecer que as enchentes não são eventos isolados que desaparecem rapidamente. Elas têm efeitos duradouros que podem persistir por meses ou até anos após as águas baixarem. É necessário um esforço coordenado e sustentado de resposta e recuperação para ajudar as comunidades afetadas a se recuperarem e reconstruírem suas vidas após uma enchente devastadora.